Que Deus abençoe muito a semana de todos nós, em nome de Jesus. Nós vamos receber a palavra do Senhor e hoje eu quero conversar com você sobre esse Deus que nos surpreende, né? Esse Deus que nos surpreende todos os dias, todas as semanas, esse Deus que aparece na nossa vida para mudar a nossa vida e a nossa história. Nós vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor e hoje eu quero falar sobre essas surpresas da vida, né, que aparecem e que acontecem na nossa história. Há um tempo atrás nós jamais imaginávamos, vamos imaginar que até dezembro do ano passado nós jamais imaginávamos, né, até janeiro, sei lá, nós jamais imaginávamos como mundo que nós iríamos passar por aquilo que a gente tem passado. A nossa vida é uma caixinha de surpresa, né? E a gente é surpreendido muitas vezes por algumas coisas que são positivas, algumas coisas que são negativas, enfim. Todos nós temos os acontecimentos, né, da nossa vida, da nossa trajetória. E é interessante que por mais que você seja uma pessoa organizada, né, algumas pessoas são bem organizadas, não é o meu caso. Algumas pessoas são muito corretas, assim, com tudo, né? Correta com as suas... organizadas, é a palavra melhor. Organizada com a sua finança, organizada com os seus relacionamentos, organizada com a sua casa, né? Tudo fica no lugar e tal. A pessoa é bem perfeccionista e tal. Mas mesmo você sendo muito organizado, mesmo você se preparando, né? Antevendo as coisas, né? Sendo proativo, se organizando, né, da melhor maneira para você vencer o teu dia, o teu ano. É verdade, né, e isso atinge a todos nós, é verdade que a vida nos surpreende. É verdade que às vezes a gente é tomado, né, por um susto, a gente é tomado assim por uma novidade que não estava, né, era algo que não estava nos nossos planos, não estava nos nossos projetos. Por mais bem elaborados que tenham sido os nossos projetos, é algo que nós jamais imaginamos que pudesse fazer parte da nossa agenda, né? Mas de repente a gente tem que enfrentar. É o que está acontecendo, né? Agora um pouquinho mais acostumados com tudo isso que tem acontecido, né? Ou tentando nos acostumar, mas nós fomos pegos de surpresa. O mundo não estava preparado, né? O mundo que cresceu tanto para alguns lados continua ainda rastejando, né? Continua ainda andando a passos lentos para algumas outras circunstâncias da vida, né? Por mais que nós pensávamos como humanidade que a gente estava preparado para enfrentar muitas coisas, mas de repente aparece e as nossas lutas. Eu quero convidar você nessa manhã para a gente estar fazendo uma reflexão sobre esse tema e eu vou estar utilizando um texto, Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos 35 até o verso 41, de um dia que os discípulos foram surpreendidos muitas vezes, tá? E a gente vai compartilhar algumas das surpresas que esses homens tiveram. Naquele dia, Marcos capítulo 4, verso 35, naquele dia, ao anoitecer, Jesus ele disse para os seus discípulos: vamos todos juntos atravessar para o outro lado. Preste atenção nessa frase de Jesus. Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que nós morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é texto que fala sobre surpresas.
E quando a gente olha para esse texto, que é muito rico, a gente tira aqui mensagens extraordinárias para toda a nossa vida e sobre, né, toda a nossa vida, em qualquer área da nossa vida que for. Esse texto ele é muito rico, tem uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. A verdade é que Jesus estava trabalhando com os discípulos e pregando o evangelho, indo para todo lado, mas de repente o Senhor ele chega para os discípulos e diz: olha, nós vamos para o outro lado. E entraram no barco, Jesus foi descansar, foi um dia muito cheio, eles entraram no barco e estavam indo ali mar adentro, né? De repente uma tempestade apareceu e naquela região as tempestades elas aparecem muito rápidas, de repente muda o tempo por causa da geografia do lugar e levantou-se um vendaval enorme e o barco era lançado de lá para cá, de cá para lá, mas Jesus estava num sono muito pesado e os discípulos começaram a ficar apavorados. O texto bíblico diz que começou a entrar água dentro do barco, né? Eu imagino que no começo eles foram tirando com canequinha, depois eles estavam com balde e tentando livrar-se de qualquer modo, e não estavam conseguindo. Até que na hora que eles ficaram desesperados, eles então foram acordar Jesus, né, de toda forma, acordaram Jesus, Jesus levantou-se, e aí diz o texto bíblico que o Senhor, ele falou ao mar, aquiete-se, acalme-se, e o mar se aquietou. Os discípulos ficaram olhando ali assustados, Jesus faz um questionamento à vida deles com respeito à fé, Jesus pergunta para eles, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, eles também, ali apavorados e maravilhados, surpresos, eles ficam ali perguntando uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse texto traz para nós reflexões importantes. A primeira que eu quero trazer aqui, nessa manhã, para a gente refletir nessa semana, é essa. Muitas vezes nós somos surpreendidos pelas tempestades da vida. O texto bíblico ele deixa muito claro isso. Quando os discípulos entraram no barco para atravessar aquele lago, né, que era chamado de mar, mas era um lago enorme. Quando os discípulos entraram naquela água para atravessar aquele lago, eles não tinham na cabeça deles a ideia de que eles iam passar por uma tempestade. A tempestade que apareceu foi uma surpresa. O texto bíblico diz que, de repente, se levantou uma tempestade. De repente, as coisas mudaram. De repente, apareceu uma dificuldade que eles não contavam. Aconteceu sem que eles tivessem se preparado para isso. E na nossa vida, não são poucas as vezes que nós somos surpreendidos por tempestades. De repente, já deve ter acontecido com você, comigo já aconteceu muitas vezes. Você se organiza para um determinado caminho, para um determinado modo de fazer com que as coisas aconteçam. Mas, de repente, chega uma notícia, toca o telefone, aparece alguém para dizer algo para você, acontece alguma coisa no caminho que te pega de surpresa. Você não estava preparado para aquilo. O mundo não estava preparado para isso que a gente está vivendo. E o pessoal fica, né, no começo fica que nem barata tonta, corre para lá, corre para cá, tentando achar uma solução. Aí depois a gente começa a baixar um pouquinho a poeira e começa a refletir melhor sobre as coisas. É assim na vida de todos nós. Os discípulos, eles foram surpreendidos por essa tempestade. Nós somos surpreendidos muitas vezes pelas tempestades da vida. Né? E às vezes a gente até pergunta, poxa, se Jesus está comigo no meu barco, se eu estou andando com Jesus, se eu estou procurando fazer a vontade do Senhor, presta atenção que os discípulos aqui nesse texto, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles não estavam fazendo outra coisa. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Jesus estava com eles no barco. E mesmo assim eles passaram por uma surpreendente tempestade. De modo que eu digo para você nessa manhã, que se você, de repente, está enfrentando uma tempestade surpreendente na sua vida, alguma situação, alguma circunstância que apareceu, não é porque você está fora do caminho de Deus, não é porque você tem pouca fé, não é porque alguma coisa deu errado na sua vida, não é porque alguém está intentando alguma coisa contra você, não. Deus está no controle do teu barco.
Deus está no controle da tua vida. Deus está guiando você. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o Senhor está com você. Mas nós somos, volta e meia, né, surpreendidos por tempestades que aparecem na nossa vida. Situações, circunstâncias que nós não esperamos, que nós não imaginamos, mas que simplesmente aparecem. Eu não posso dizer para você, seria uma mentira eu chegar aqui e dizer para você nessa manhã, que se você obedecer o Senhor, se você ouvir a palavra do Senhor, se você caminhar com o Senhor, você não vai enfrentar tempestades. As tempestades fazem parte da nossa vida, inclusive as tempestades são importantes para que hajam mudanças na nossa vida, para que haja um amadurecimento, para que nós estejamos criando experiência, para que nós estejamos fortalecendo as nossas raízes, fortalecendo a nossa estrutura. As tempestades, elas cumprem um papel na nossa vida e na nossa história. Né? Então, eu digo para você nessa manhã que todos nós somos tomados de modo surpreendente, muitas vezes na nossa vida, com tempestades, com tempos de adversidades, com tempos de lutas. Todos nós somos tomados por estes tempos ruins que acontecem na nossa vida e na nossa caminhada. A primeira surpresa que esses discípulos tiveram foi a surpresa da tempestade, a surpresa de que, de repente, as coisas pioraram, de que, de repente, as coisas saíram do controle. Eu fico imaginando que no meio de 12 discípulos que Jesus tinha, provavelmente tinha aqueles ali que estavam meio perdidão, tinha aqueles ali que era meio desavisado, né? Meio, assim, esquecido, meio desorganizado, né? Tinha ali no grupo de Jesus. Mas, com certeza, tinha ali no grupo de Jesus também aqueles que eram mais organizados, aqueles que eram mais cuidadosos, mais cautelosos, né? Aqueles que anteviam as coisas, que se preparavam para as coisas, né? Aqueles que eram mais perfeccionistas, né? Provavelmente no grupo de 12 pessoas, você tem essas pessoas, né? E eu fico imaginando que eles ficaram, né, olhando ali os papéis dele, não, mas eu não projetei, mas eu não imaginei isso, como que eu não imaginei e tal. Mas eu quero dizer para você, todos nós somos surpreendidos com tempestades. Por mais organizado, por mais preparado que você esteja para a sua vida e para a sua semana e para a sua caminhada, nós somos tomados por surpresas, tá bom? Algumas desagradáveis, algumas agradáveis, mas nós somos tomados muitas vezes por tempestades, tá? A segunda surpresa que esses discípulos enfrentam, que aparece nesse texto aqui, é que eles são surpreendidos pelas limitações deles. Porque, olha só, quando aparece a tempestade, eles imediatamente começam a reagir, né? Então, apareceu uma tempestade, a gente assusta, mas depois que passa o susto, a gente começa a empreender, a gente começa a fazer aquilo que a gente pode fazer, né? E os discípulos, eles fizeram exatamente isso. O texto bíblico diz que, à medida que a tempestade foi se aproximando, foi se lançando sobre o barco, eles começaram a fazer aquilo que eles poderiam fazer. E diz que o barco foi se enchendo de água e eles, né, tirando a água, tentando controlar o barco, tentando segurar o barco, né, de todas as maneiras, de todas as formas. Se esforçaram, se empenharam, fizeram o melhor que podiam. Provavelmente tinha alguns que falavam mais, que lideravam, começaram a organizar um, organizar outro. Tinha alguns que eram mais operacionais, né? Tinha alguns que eram mais ali administrativos e tal, e começaram a querer entender a tempestade, querer criar uma saída para a tempestade. Provavelmente eles passaram ali um tempo de tentativas, né? Tentando segurar o barco da maneira que eles podiam, né, da melhor forma que eles podiam. Mas chegou um ponto em que eles ficaram surpreendidos, porque eles não tinham condição de vencer aquela tempestade, né? E nós vamos perceber que das tempestades que aparecem na nossa vida, algumas delas a gente consegue administrar, e somos nós que temos que administrar, porque tudo aquilo que a gente consegue fazer, Deus não vai fazer. Eu sempre digo isso. Muitas pessoas estão pedindo para Deus fazer algumas coisas que é para elas fazer, né? Então, se há algo que você pode fazer, você pode pedir para Deus de todo jeito, que Deus não vai fazer, entendeu? Você pode pedir de verde, de amarelo, de azul, de
qualquer cor, você pode pedir para Deus. Se é algo que você pode fazer, Deus não irá fazer por você, certo? É algo que cabe a você fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, pode ter certeza que Deus fará por você. Os discípulos, eles foram surpreendidos pelas limitações deles. Às vezes nós achamos que a gente dá conta, nós achamos que a gente consegue administrar, nós achamos que nós temos habilidade suficiente para manter o barco em pé, para manter a estrutura, para sustentar as coisas. Não é assim com você também? A gente não tenta? Quando vai acontecendo as coisas, eu sou uma pessoa assim, quando acontecem as coisas, eu já vou tentando, de alguma forma, resolver, já vou tentando, de alguma forma, fazer, certo? É a minha atitude. Mas, muitas vezes, eu sou surpreendido porque é algo que está para além da minha capacidade. E os discípulos, eles foram surpreendidos, primeiro foram surpreendidos por uma tempestade, que eles não imaginaram que ia aparecer na vida deles, depois eles foram surpreendidos, o texto bíblico aqui mostra, que eles foram surpreendidos pela limitação que eles tinham, pela incapacidade deles de conseguir atravessar aquela tempestade. Era impossível. Eles não conseguiriam. Eles imaginaram, eles chegaram à conclusão que por mais que eles se esforçassem, a situação deles estava indo de mal a pior. E aí, alguns deles tomaram a iniciativa, então, de recorrer a Jesus de qualquer maneira, certo? Mas eles foram surpreendidos pela limitação do coração deles, pela limitação das possibilidades deles de vencer aquela tempestade. E todos nós passamos por situações assim, né? De algumas tempestades que nos surpreenderam e que nós tentamos, de alguma forma, reagir a elas, resolvê-las, e não conseguimos. Temos que ser sinceros. Algumas situações nós não conseguimos mudar. E aí a gente clama ao nosso Deus que tudo é possível. A Bíblia diz que não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. E aí conta a história bíblica que Jesus, ele acorda, ele levanta, ele aquieta o mar, ele aquieta a tempestade. E aqui é interessante porque Deus, ele faz duas coisas. Ele para a tempestade e ele aquieta o mar. Duas coisas que Deus faz na sua vida. Primeiro, Deus para a tempestade que veio sobre a tua vida. E depois Deus reorganiza a sua vida. Deus, ele traz equilíbrio para a sua vida, né? Porque quando uma tempestade para, de repente, o mar ainda continua agitado por muito tempo e ele vai se acalmando aos poucos. Mas o texto bíblico diz que o Senhor, ele fez duas coisas. O Senhor, ele parou a tempestade e ele equilibrou o barco. Ele acalmou as águas. E essas duas coisas que Deus faz na sua vida, de modo surpreendente. E o texto bíblico diz aqui, a terceira surpresa, né? O texto bíblico diz que os discípulos foram surpreendidos pelo poder do Senhor. Eles foram surpreendidos, a ponto de, o texto bíblico termina com este questionamento deles, uns para os outros, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam impressionados com o poder de Jesus. Agora, olha só, eles estavam andando com Jesus, eles viam Jesus ministrar, eles viram Jesus fazer muitos milagres, eles viram Jesus curar o cego, curar o paralítico, eles viram Jesus libertar pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos, eles ouviram as palavras maravilhosas de Jesus. Eles tiveram muitas experiências com o Senhor, mas eles ainda estavam se surpreendendo, porque quando a gente vive com Deus, nós vamos descobrindo que Deus é uma fonte inesgotável. E por mais que você já tenha tido experiência com Deus e você já tenha visto Deus fazer muitas coisas na sua vida, eu quero dizer para você nessa manhã que Deus fará, viu, Marina? Deus fará na sua vida muito mais do que você pode imaginar. Há muito de Deus ainda para ser feito na sua vida, há muito de Deus para ser feito na sua casa, há muito de Deus, e Deus, ele sempre irá te surpreender. Às vezes nós olhamos para as nossas tempestades e a gente diz, como que vai resolver isso? Não é? Quando aparece uma tempestade, você tenta de todo jeito, né? Você é surpreendido pela tempestade, depois você é surpreendido porque você não consegue, você, vencer essa tempestade.
Aí você é surpreendido porque você não consegue vencer. E depois, aí você fica, meu Deus, como que vai ser? E depois você é surpreendido por uma resposta de Deus, por um jeito de Deus agir que você jamais imaginou. E presta atenção no detalhe. Deus, ele não apenas para a tempestade. Deus, ele reorganiza a sua vida. Ele reequilibra a sua vida. Ele restaura a sua vida. Ele coloca a tua vida de novo no prumo. Ele coloca a tua vida de novo do jeito certo. Havia uma palavra de Deus. Sabe por que Jesus falou para eles, vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Sabe por que Jesus falou isso para eles? Lembra daquela frase que eu pedi para vocês guardarem no texto bíblico? Quando eles entraram no barco, que Jesus falou assim, vamos entrar e vamos para o outro lado. Havia uma palavra de Jesus. E quando há uma palavra de Jesus, não há tempestade no mundo que possa mudar a circunstância. Se Jesus falou para você que você vai do outro lado, se Jesus falou para você que iria te abençoar, se Jesus disse para você e para tua família que iria fazer esse milagre, meu irmão, minha irmã, não tema, não desespere, não desconfie, tão somente creia. Se Deus disse que você chegaria do outro lado, meu irmão, não importa que tempestade venha. Não importa que jeito que essa tempestade venha. Não importa se você não tem habilidade, se você não tem capacidade, se você não tem força para vencer a tempestade. Se Deus empenhou uma palavra ao teu coração, fique em paz, porque você vai chegar do outro lado. Uma outra coisa interessante que tem nesse texto, né? São tantas coisas que a gente aprende com esse texto. Uma outra coisa que tem nesse texto são as perguntas, né? Se você olhar depois desse texto, eu vou pedir para você ler depois ele novamente. Esse texto tem 3 perguntas, né? 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos na tempestade. Os discípulos desesperados. Depois que você tenta de todo jeito, que você não consegue administrar a tempestade, os discípulos foram acordar o Senhor, e quando eles acordaram o Senhor, eles fizeram uma pergunta para o Senhor. O Senhor não se importa que nós pereçamos? Quantas vezes você já fez essa pergunta para o Senhor? Quantas vezes você já perguntou para Deus? Deus, o Senhor não se importa que a gente esteja perecendo? O Senhor não se importa com essa tempestade que está vindo sobre nós. O Senhor não se importa com o nosso sofrimento. Quantas vezes a gente fez essa pergunta? É que nós não entendemos, não compreendemos. Havia algumas coisas que Deus queria fazer do outro lado, para onde eles iam. E era necessário eles passarem por aquela experiência e experimentarem o poder de Deus. É necessário passar pela tempestade que nós estamos passando. Eu sei que nem sempre a gente gosta de ouvir isso, porque nós não gostaríamos de passar pela tempestade. Mas por todas as tempestades que nós passamos, é necessário. Jesus, quando ele foi batizado e cheio do Espírito Santo, Deus levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus ficou sendo tentado por 40 dias e 40 noites. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado? Eu respondo, porque era necessário. Porque era necessário. Nós não entendemos, mas é necessário. É necessário para o nosso crescimento. É necessário para o nosso amadurecimento. É necessário para que a gente viva o projeto maior de Deus. A segunda pergunta é uma pergunta de Jesus que aparece no texto. Jesus perguntando para eles: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Jesus está dizendo para eles: eu não estou no barco com vocês. Eu não dei uma palavra para vocês lá atrás de que nós iríamos atravessar. Vocês estão duvidando do quê? Vocês já não tiveram experiências demais comigo para vocês saberem que eu não vou falhar com vocês na palavra, que eu não vou deixar vocês no meio do caminho? É Deus falando para você que está aí nessa manhã, na tua casa. Esta tua casa que se transformou num lugar lindo e que hoje é uma igreja de Jesus. Sabia que a tua casa hoje é uma igreja de Jesus? Tua casa é uma igreja. E Jesus diz para a tua casa, você não precisa ter medo. Jesus está dizendo para a tua casa nesta manhã, não há por que temer, porque eu estou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. E a terceira pergunta que aparece nesse texto é a pergunta deles depois que Jesus
age de maneira poderosa, de modo poderoso. A terceira pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes ficaremos surpreendidos por aquilo que Deus irá fazer na nossa vida. Não foi a última vez. Ainda haverão muitas vezes em que nós ficaremos surpresos, abismados com a maneira que Deus age poderosa na nossa vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você foi surpreendido por uma tempestade, está sendo surpreendido por uma tempestade, fique firme em Deus e sustente a tua vida e o teu coração na presença do Senhor, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua vida e da tua casa nessa manhã. Eu digo para todos aqui, para encerrar, eu digo o seguinte: ou nós estamos hoje atravessando uma tempestade, né? Muitos de nós aqui, nós vamos dividir nós todos aqui em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que estão atravessando uma tempestade. Calma, calma, porque o Senhor está com você e Ele se levantará em teu favor para acalmar a tempestade e também para acalmar o mar. Algumas pessoas que estão aqui conosco acabaram de sair de uma tempestade, acabaram de atravessar uma tempestade. Estão aí todos festeiros, né? Graças a Deus conseguimos atravessar e vencer a tempestade. E tem alguns aqui que estão se encaminhando para uma tempestade. E a todos vocês que estão se encaminhando para uma tempestade, eu digo para você: fique em paz, assim como quem está dentro e assim como quem acabou de sair de uma tempestade. Porque o teu Deus é maior do que qualquer tempestade que sobrevier à tua vida, à tua casa e à tua família. O teu Deus, ele é maior. E o teu Deus, ele sempre irá te surpreender. Vamos orar? Feche os seus olhos agora, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração nessa manhã. Eu creio na bondade, no amor do Senhor, na misericórdia do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua vida. Deus está aqui, abençoando e agindo em teu favor. Creia que o amor do Senhor está na igreja dele. A tua casa é a igreja do Senhor. A tua casa é lugar de habitação de Deus. Hoje Deus está se manifestando na sua casa, na sua vida. Creia, receba a presença e o cuidado do Senhor sobre ti, sobre a tua família, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, e colocamos diante do Senhor, diante da tua presença, a vida, Pai, de cada um nesta manhã. Eu oro a ti, Senhor Deus, por todos, Senhor Deus, que foram surpreendidos nesses últimos dias, Pai, por tempestades. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um, Pai, derramando a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, derramando, Deus, do teu poder e da tua misericórdia sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a ti, Deus, em nome do Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, se levantando em nosso favor, Pai. Assim como o Senhor, Pai, naquele dia, Pai, estendeu as tuas mãos e Deus parou aquela tempestade. E não apenas Deus parou a tempestade, mas trouxe de volta equilíbrio àquele barco. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, acalmar toda a tempestade nesta manhã, Pai. E que o Senhor venha trazer, Deus, a tua paz, a tua calmaria, o teu equilíbrio, Deus, para dentro do nosso barco, para dentro da nossa vida. Abençoe, Deus, esta família, abençoe esta casa, Senhor. Colocamos todos os motivos de oração diante do Senhor. Deus, por todos os motivos pelos quais nós temos orado, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, pela vida, Senhor Deus, do Marcos, pela vida, Senhor Deus, do pai da Eliane, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, de todos que têm colocado aqui, Pai, o seu desejo, Pai, de orar, de colocar a vida no teu altar. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que esse dia, Pai, seja um dia muito abençoado. Um dia, Deus, cheio do teu amor, da tua graça, cheio do teu poder, Pai. Eu peço a ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja, Deus, surpreendendo, Pai, a vida de cada um aqui, Senhor. Deus, que todas essas nuvens escuras, Senhor, se dissipem, Pai, e que brilhe, Senhor Deus, o sol, Senhor, que o céu azul, Senhor Deus, apareça novamente na vida, Senhor Deus,
deste irmão, desta irmã, que está, Senhor Deus, conosco nesta manhã. Deus, que o teu sol volte a brilhar, Pai, nesta família, nesta casa, na vida dos filhos, Pai, na vida, Senhor Deus, dos pais, que o teu sol volte a brilhar, Pai, neste casamento, Deus. Deus, que o teu poder e a tua glória se manifeste, Pai, que esta vida reacenda, Pai. Deus, que este teu servo, esta tua serva seja livre, Pai, desse mal. Deus, seja livre, Senhor Deus, deste pecado, seja livre deste vício, seja livre, Senhor Deus, desta tempestade que apareceu dentro dessa casa, Pai, dentro, Pai, desta vida. Eu peço em nome de Jesus os teus cuidados, Pai, o derramamento do teu amor, do teu Espírito Santo, do teu poder sobre todos nós. Colocamos a nossa vida no teu altar. Somos muito gratos por esta manhã e pela bênção do Senhor que apareceu e que está sendo ministrada a todos nós. Abençoe, Deus, e cuide do coração de cada um nesta manhã, Pai. Abençoe, Deus, o nosso jejum. Deus, abençoe todas as nossas intenções. Nós colocamos diante do Senhor o mundo inteiro, pedindo que o mundo volte, Deus, o seu coração para o Senhor, Pai. Nós também oramos, Senhor Deus, pelo mundo inteiro, para que seja curado, Pai, desta enfermidade que tem assolado, Pai, o mundo, Pai. Para que o mundo seja curado das enfermidades, Pai. Nós oramos também pela situação econômica de todo o mundo, Pai, para que as pessoas não passem necessidade a ponto de terem fome, Pai, morrerem de fome. Deus, que haja trabalho, Pai, e que haja sustento, Pai, em cada casa e em cada família. Oramos pelo nosso país, pelo país de cada um, Pai, que está aqui, Senhor. Intercedemos, Senhor Deus, de modo local, Pai, que o teu Espírito Santo esteja colocando a tua mão, Pai. Oramos pelo corpo de Cristo na terra, Pai, que se manifeste, Deus, o teu poder e que o Senhor traga um avivamento, Pai, para a tua igreja em toda a terra. O Senhor tem dado sinais de avivamento sobre a tua igreja. Deus, que venha o teu avivamento sobre a vida de toda a tua igreja, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, para que o Senhor derrame uma unção de amor sobre a vida da igreja. Amor pelo Senhor, amor pela tua palavra, amor pelo próximo, amor, Senhor Deus, pelo ministério, pelo chamado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti que o Senhor derrame uma unção de poder sobre a vida da igreja, que a tua igreja seja capacitada, Deus, para ser, Senhor Deus, resposta do Senhor para esse mundo, Pai. Intercedemos pela comunidade local, Pai. Intercedemos pela nossa igreja, Pai. Deus, abençoe, Pai, a comunidade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos a igreja diante do Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, nós intercedemos, Senhor Deus, também pela nossa família, por todas as intenções, Pai, que estão aí, que são particulares, Pai. As intenções de cada um nesse jejum, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, as intenções com respeito à nossa família e também com respeito à nossa vida pessoal. Nós pedimos, Pai, rogamos do Senhor, Pai, a tua graça, o teu poder, em nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta manhã e abençoe, Deus, a vida de cada um. Nós clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Graças a Deus, nós agradecemos a tua presença nessa manhã conosco, ter estado aqui conosco. Nós voltaremos, estaremos aqui ainda hoje, às 19 horas, e convidamos você para as 7 horas da noite, estar aqui conosco. Coloque o seu celular aí para despertar, 5 para as 7 da manhã e 5 para as 19 horas da noite. Coloque o teu celular aí para despertar, e aí você já vai estar se conectando e entrando aqui conosco, tá? Então esteja conosco, convide outras pessoas, se cada um, vamos combinar assim, cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, à noite vamos trazer mais alguém, vamos convidar, insistir e chamar a pessoa mesmo, colocar ela para estar conosco hoje à noite, tá? É muito importante. Quero também pedir a você que pode nos ajudar para que você esteja abençoando a vida da igreja financeiramente, com a fidelidade sua nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Isto também é muito importante, faz parte da nossa caminhada com Deus. Eu louvo a Deus pelo privilégio que tenho de ser um dizimista na casa do Senhor e quero convidar você também, em nome de Jesus, para você trazer o teu dízimo, a sua oferta e para você abençoar a casa do Senhor, tá bom? É muito importante que você seja um dizimista fiel, que você nos abençoe com o seu dízimo, com a sua oferta, para que nós estejamos sustentando a casa do Senhor e investindo nos projetos, caminhando aí, servindo a Deus, tá bom? É muito importante, tá? E continue firme no jejum.
Isso é muito importante também, tá? Nós estamos fazendo jejum de carne vermelha nesta semana, vai até no sábado, meia-noite. Um ótimo dia, Deus abençoe muito o teu coração e muito obrigado por estar aqui com a gente e por fazer parte da nossa comunidade. Deus abençoe, um ótimo dia para você, em nome de Jesus.